Bruno Prado, a sua opinião, acabou o tabu na Neoquímica Arena e o Corinthians não jogou bem, de novo, terceira derrota seguida do Corinthians. E detalhe para os 2 gols, foi um belo cruzamento do Rato, belíssimo cruzamento do Wellington Rato, mas nas costas do Fagner. De novo, saindo um gol nas costas do Fagner. Contra o São Bernardo também, o gol do Silvinho nasce nas costas do Fagner. E o segundo gol do São Paulo, na bola parada, você pode reparar, ninguém subiu com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo subiu sozinho. Mais uma derrota do Corinthians. Bruno Prado, boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos. Mais uma derrota e era até esperada. O São Paulo era o favorito para o jogo. O São Paulo chegava mais tranquilo para o jogo, com um time mais bem estruturado. O título da Copa do Brasil, nessa parte de pressão, essa parte emocional, ajudou muito o São Paulo. O São Paulo joga mais leve em 2024. Claro que se perder grandes competições ali, em grandes derrotas, pode voltar uma pressão maior. Só que o São Paulo vinha numa pressão absurda nos últimos anos pela falta de grandes conquistas, né? Então esse título da Copa do Brasil melhora o ambiente, deixa mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo jogar no São Paulo do que era há alguns anos, né? Porque conquistou finalmente um título de mais relevância. E do outro lado é o Corinthians, que tem uma pressão muito grande que também vem acumulada, né? Não é uma pressão pelas 3 derrotas apenas deste Campeonato Paulista. É um time que brigou para não cair no ano passado, é um time que vive uma crise financeira muito grande, é um time que teve uma eleição e uma troca de poder de um grupo que estava há mais de 10 anos no poder e se saiu é porque é um grupo que tinha muita força política ali. Se foi derrotado é porque a coisa realmente estava muito feia, era difícil derrotar o grupo que ficou tanto tempo no poder e que teve bons momentos, mas os últimos anos foram terríveis. E chega uma nova gestão. O Corinthians, ele mudou algumas peças do elenco. O time titular, ele não muda, assim, muda um pouco. Assim, o que eu quero dizer é que dos 11 titulares de ontem, por exemplo, só 3 não estavam no elenco no ano passado, né? O Félix Torres, o Hugo e o Ranieri. Os outros 8 já estavam no elenco e o treinador também foi o que terminou o ano passado, né? Mas tem menos opções. O banco de reservas era praticamente formado pelo time que ganhou a Copa São Paulo na semana passada. Tanto que as alterações entraram os meninos da Copa São Paulo. Praticamente entrou o Kaique, entrou o Arthur, que até fez o gol, entrou o Rian, meninos que semana passada estavam jogando a Copa São Paulo de juniores. Então é um elenco que ficou reduzido, perdeu os jogadores, contratou menos do que perdeu e alguns contratados ainda não puderam estrear, o Garro e o Gustavo Henrique, e o Palácios estreou no fim de semana e se machucou, então ele tem basicamente 3 reforços por enquanto que ele pode contar, o Mano Menezes, e perdeu alguns atletas. As saídas, eu acho que dá para entender, eram salários altos de um time que não rendeu no ano passado, né? O time já foi muito mal no ano passado e uma situação financeira terrível, então era natural que um cara que ganha 1 milhão e tem o contrato terminando e o time não está bem. Era natural que pelo menos houvesse uma redução, uma discussão. Olha, a gente pode até renovar, mas em outra condição. Não sei se isso chegou a acontecer, uma proposta dessa maneira para alguns jogadores. Mas o fato é que perdeu atletas, não conseguiu repor, como o Vanderlei falou, não tem dinheiro e já pegou uma situação muito difícil. O problema realmente é o discurso, a expectativa criada, né? E era um discurso mais até fácil para essa diretoria. Olha, vamos com calma, a situação é difícil, nós pegamos o clube endividado, o clube muito numa situação que realmente não vai ser fácil a gente reverter, vai levar tempo, mas eles partiram para outro discurso e isso acho que ajuda a tumultuar esse início de temporada. Mas no campo, o elenco atual do Corinthians, o que tem hoje, não é time para melhorar muito. Esse é o grande problema. Não é questão de início de temporada, mas você olha no papel, eu não consigo ver muita perspectiva, né? Esse time pode crescer muito. Eu não acho que vai de novo, se o elenco for esse, o brasileiro vai ser de novo de sofrimento, de briga lá embaixo. Então é isso que é o problema, isso que é bem complicado para o time do Corinthians e a diretoria atual, se no discurso inicial tivesse já preparado essa situação, acho que seria uma coisa menos traumática, né? Já dava numa situação difícil, financeiramente difícil, com mudanças no elenco, se o discurso fosse outro, já daria para esperar, olha, a gente já sabe que o ano vai ser duro, né? Mas acho que muitos não estavam preparados para isso, que era uma realidade até meio óbvia, né? Pelo que aconteceu no ano passado e nesses últimos anos. E do outro lado, São Paulo que começa bem o ano, tem... O time que iniciou ontem é praticamente o time do ano passado.
Os reforços entraram depois, o Luiz Gustavo outra vez fez gol, é um cara que vai mostrando que pode ser útil durante a temporada, é um jogador de 36 anos, mas está bem fisicamente, isso é importante. Então o ano do São Paulo deve ser bem mais tranquilo que o do Corinthians. E tem uma base formada ali de um time que foi campeão e está confiante. Em outros tempos, um clássico em Itaquera, o São Paulo psicologicamente já ia numa situação mais difícil, muito pressionado, já ia meio que derrotado. Agora não, agora ele chega mais forte também nesse lado emocional contra o rival e é melhor tecnicamente também. E tem gente falando assim, não, mas o torcedor tem que ter paciência com esse time do Corinthians. Já tá tendo paciência com esse time do Corinthians há uns 2, 3 anos, no mínimo, o torcedor do Corinthians. Mauro César, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. Ontem você falou que o Corinthians agarrava com unhas e dentes esse troféu aí, tabu. Caiu o tabu. São Paulo 2-1 na Neoquímica Arena. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Vanderlei, Bruno, amigos. Bem, no início do ano, né, houve um dirigente do Corinthians que falou que acabou a farra, né? Na verdade, acabou o tabu, né, do São Paulo, né? A farra aumentou. Agora o São Paulo também faz farra na casa do Corinthians. E já no começo do jogo, já era muito clara assim, a diferença entre as equipes, né? São Paulo controlava a bola, tinha o controle do jogo, jogava muito à vontade, muito naturalmente. O time do Corinthians é um time meio Frankenstein, né? Uns garotos, jogadores, os poucos que ficaram, alguns que chegaram, mas não tem coesão nenhuma, né? Foi uma debandada muito grande, vários atletas que saíram no final do ano passado. Eu acho que a grande questão que envolve aí o Corinthians de novo, né? As bravatas, né? Bravatas, são promessas que não são possíveis de serem cumpridas. Contratação de grandes jogadores, acabou a farra. Essa gestão ainda está em tempo, acho eu. Deveria ter colocado as coisas de forma bem clara para o torcedor do Corinthians, que a realidade é essa aí. No ano passado, a realidade foi brigar contra rebaixamento na Série A, mesmo com o elenco dos mais caros do futebol brasileiro, e agora com essa reformulação que está vivendo o Corinthians e com as limitações financeiras que o clube enfrenta e a necessidade de acertar as contas. Eu estava vendo hoje uma declaração dada já há algum tempinho, aí, algumas semanas, pelo vice de finanças, né? Rosafá, né? Rosalá Santoro. Rosalá Santoro, aí, ao Maurício Noriega até. Ele pergunta, e o colega Maurício pergunta, qual a dívida do Corinthians? Ele fala 1.650 bi aproximadamente. E desse 1.650 bi, ele fala em 400 e poucos milhões, que ele não usa essa expressão, mas eu entendi dessa forma, aquelas que têm que ser pagas mais rapidamente, que são as chamadas dívidas de curto prazo. Geralmente são as dívidas que tem que pagar nesse ano, ou seja, o que é uma dívida de curto prazo? É uma que você tem que pagar agora em 2024. As outras são dívidas que você pode protelar, pode esticar, pode parcelar e tudo mais, dívidas com o governo, que você negocia no Profut, etc. e tal. Então, é um cenário bem preocupante, que isso aí significa o seguinte: o Corinthians, no ano passado, teve o seu recorde de faturamento, 800 e tantos milhões. Se 400 e poucos milhões são as dívidas de curto prazo, significa que metade do faturamento do ano passado são dívidas que têm que ser pagas no curto período. Isso já coloca o clube numa situação de semi-asfixia financeira, porque ele já tem uma sangria muito grande aí. Então ele tem que começar a negociar e viver a sua realidade. Eu acho que, como está sendo feita, segundo os próprios dirigentes, uma consultoria ali, um pente fino, né? Pega as finanças do Corinthians, assim, coloca tudo numa máquina de ressonância magnética, se fosse uma pessoa, sai tudo ali que tem, tudo que está ruim, que está podre, que está bom. Cara, pega isso aqui, faz uma coletiva, chama a imprensa e fala para o torcedor: olha, constatamos aqui que a realidade do clube é essa. Então a gente vai trabalhar com o que é possível, não vamos poder fazer grandes contratações, não vamos prometer o que é impossível, vamos organizar o clube nesses 2, 3 anos. E aí o Augusto Melo pode terminar o seu mandato apresentando: olha, quando comecei a situação era essa, agora já melhorou muito, estava na UTI, agora está no quarto particular. Vamos eleger o nosso próximo presidente, aí ele pode eleger, grandes possibilidades ele teria, creio eu, de eleger o seu sucessor e seguir o trabalho. Gente, não tem milagre, não tem cura, a não ser que apareça um mecenas despejando rios de dinheiro no clube e automaticamente virando meio dono do clube. A gente conhece a história de mecenato em outros clubes do futebol brasileiro. E lá fora também. O mecenas chega, põe dinheiro, mas depois ele vira meio dono, porque cria uma dependência. Eu me lembro que eu cobria o Botafogo nos inícios dos anos 90, eu trabalhava no Jornal do Brasil, e o Botafogo não ganhava o Campeonato Carioca há muito tempo, né? Ganhou depois em 89, com o Emil Pinheiro. E o Emil Pinheiro, que era um bicheiro, que era o jogo do bicho, né? Ele criou uma total dependência do Botafogo em relação ao dinheiro dele. Os jogadores não eram do Botafogo, era tudo do Emil. E a base foi sucateada lá em Marechal Hermes, né, ficava lá o núcleo da base,
totalmente sucateado, condições de trabalho eram ruins, os garotos não tinham estrutura. Então, os melhores jogadores de base iam jogar no Vasco, no Fluminense, no Flamengo. O Fluminense ainda não tinha estrutura de Xerém, mas dos grandes era o clube menos convidativo. Então, ele criou ali uma dependência. Alguns jogadores ele renegociava, chegavam lá, valorizavam no Botafogo, ele vendia, tudo mais. Um belo dia, ele chegou e falou, renunciou ao cargo de presidente do Botafogo. Foi em 1993. E sumiu, largou o Botafogo, não tinha nada. Foi uma situação assim calamitosa do clube. Quando a torcida viu, não tinha nada. Os jogadores eram dele. Na base tinha 2 jogadores que se destacavam minimamente. Rogério, um zagueiro que jogou pelo São Paulo um bom tempo depois. Rogério Nelson, Pinheiro. um volante. Rogério Pinheiro, que ele virou aqui no São Paulo, que tinha o Rogério Ceni, né? E o Nelson, que era um volante que depois jogou um bom tempo no Vasco. Os outros eram meninos que não decolaram, o Botafogo não tinha nada. Então, se toda aquela maravilha, foi bicampeão carioca, foi vice-campeão brasileiro, fez aquela final com o Flamengo em 92 e tal, o Botafogo, de repente, no ano seguinte, ele ruiu. Então, o mecenato é um perigo. E um clube como o Corinthians, do tamanho do Corinthians, gente, não precisa de mecenas. Ele pode se regenerar, se recuperar, mas é preciso passar por um período de tratamento. E esse tratamento passa por isso. Quando eu falo isso, muita gente fala, você só fala das finanças. Cara, mas como é que você vai ter time se não tem dinheiro? Como é que você vai ter uma equipe forte se você não tem grana? Como é que você contrata o Garro aí, sempre tem um penduricalho, gente. Mas o Talheres que é o dinheiro, sempre tem. Você vê isso no Flamengo? Não vê. Você vê isso do Palmeiras? Também não costuma ver. O Palmeiras contrata e acabou. O Aníbal Moreno foi comprado lá na Argentina. Tá brigando o Racing com o Palmeiras? Não, pagou, acabou, tchau. Teve um probleminha com o Piquerez aí de um atraso recente, foram lá, pagaram e acabou. O Palmeiras não tem esse problema. Estou falando do Palmeiras que é um rival direto. São Paulo não, de vez em quando tem uns pepinos financeiros lá, né? Não é um modelo de gestão, convenhamos. Não está tão ruim como o Corinthians, mas também não é um exemplo. O Palmeiras é o contrário. Então o Corinthians tem toda a condição de assumir um papel como esse, mas vai levar um tempo. Mas é quando chega uma nova gestão, que diz não ter vínculo com a anterior, né, que eles eram oposição, e começa a prometer várias coisas, eu acho que o vice de finanças é a pessoa mais importante para falar hoje pelo Corinthians, e o torcedor, não posso dizer que eu tenho certeza, que eu não posso falar pelas pessoas, mas eu tenho a impressão que se jogar ali com a torcida do Corinthians, ela vai entender. Se falar, cara, nós estamos quebrados aqui, não tem jeito, vamos organizar a casa, ajuda o time, venha no estádio, apoia o time vai ser esse aqui. Mas o time é fraco, gente. Não dá para ter melhor do que isso. E assim, alguns jogadores bons o Corinthians tem. Então, pegando essa espinha dorsal ali de alguns 2, 3, 4 jogadores mais interessantes, nessa reconstrução, o cara como o Romero é importante, tem identificação com o clube, é guerreiro, corre lá atrás, luta, tem feito gols importantes, sabe? Você tem que contar com gente assim, gente. Não tem outro jeito. E aí você vai arrumar a casa. Porque ontem o que a gente viu de novo, já vimos isso ano passado, é o São Paulo, que não é o Palmeiras, que não tem um super time, tá? Não tem. São Paulo, aliás, ontem eu vi vários exageros. Porque o São Paulo é um time pronto. São Paulo não é um time pronto. São Paulo ganhou um jogo fora de casa do Brasileirão no ano passado, tinha a segunda pior campanha como visitante. São Paulo é um time que o Carpini vai ter que aprimorar. O trabalho do Dorival não era impecável, ele foi muito bem na Copa do Brasil. Foi impecável. Ganhou jogos importantes, foi campeão com todo merecimento. Mas a temporada do São Paulo não é brilhante. Foi eliminado pela LDU em casa na Copa Sul-Americana. O brasileiro foi um brasileiro mediano para baixo. Em dado momento ainda tinha risco de rebaixamento na reta final do campeonato. Isso não é uma campanha boa. O São Paulo não é um time pronto. O Carpini tem coisa para fazer e pode fazer do São Paulo um time muito melhor se ele fizer um grande trabalho no clube. Mas a realidade é que sim, o São Paulo, mesmo sem ser brilhante, dominava o jogo totalmente. E ano passado a gente viu jogos assim. O famoso jogo que o Luxemburgo comemorou, entre aspas, a sobrevivência do Tabu, que foi um gol de pênalti mal marcado a favor do Corinthians, que igualou o placar. O São Paulo também era superior, e ontem de novo. O São Paulo joga à vontade. No segundo tempo, como aconteceu no Morumbi na Copa do Brasil, aí o Corinthians perdendo por 2-0, igualzinho. Ele vai para cima, faz um gol e cria ali uma certa, um certo receio para o São Paulino de que poderia acontecer alguma coisa. Mas o São Paulo foi melhor, dominou o jogo. E o São Paulo, vejam bem, jogou ontem pensando no domingo, na Supercopa contra o Palmeiras. O São Paulo não tem uma semana dedicada só ao Corinthians. O Corinthians só tinha uma preocupação. Eu não posso perder para o São Paulo. E perdeu. Carpini trocou 3 no intervalo. Pois é, porque ele está mirando lá no final de semana. E mesmo assim o São Paulo foi bem superior, exceto esse momento do jogo, que é aquela coisa, um desespero, o adversário, o time está perdendo, se lança ao ataque. Então o Corinthians precisa ter um choque de realidade. Eu acho que ainda está em tempo. A partir da conclusão desse estudo, dessa auditoria, eu acho que é possível. Porque essa auditoria certamente não vai mostrar coisa boa. Não tem como. Uma dívida de 1,65 bilhão, a dívida é mais ou menos o quê? O dobro daquilo que faturou ano passado. É uma dívida muito grande, mesmo para o clube da magnitude do Corinthians. Então, é a chance de chegar e falar, gente, a gente prometeu o Gabigol, mas não vai ter Gabigol.
A gente não vai conseguir trazer um cara como ele, a gente não vai conseguir trazer grande jogador. Mas trouxemos o Garro, que é um jovem, um cara promissor. Trouxemos aqui o Fulaninho, o Beltrano e tal, tá tentando ir do Mateuzinho, né? E vamos aqui organizar o time, vamos com essa rapaziada que a torcida vai ter que ajudar. E aí o Mano Menezes, seja lá quem for o técnico, se amanhã trocar, não sei se vai ficar o Mano, né? Como é que vai ser? A priori ele deve ficar, imagino eu. Vai ter que trabalhar com essa expectativa. Você vai numa Copa do Brasil tentar avançar ao máximo, você vai no Campeonato Brasileiro fazer uma campanha, pelo menos para não correr risco de rebaixamento. E a cada 2, 3 meses, publica lá um balancete, a cada 3 meses, e fala, ó, dívida caiu, ó, acertamos essas contas aqui, ó, estamos pagando o estádio. Sim. E aí o torcedor vai percebendo que, olha, é como se fosse, para usar de novo a metáfora do corpo humano... que nunca houve. Que nunca houve. Vanderlei, para usar a metáfora da ressonância, faz uma ressonância a cada 3 meses e mostra, ó, aqui estava tudo ruim, já melhorou, né? O fígado estava ruim, o fígado já está reagindo. O coração está meio bombado, o coração já está batendo mais forte. Olha o pulmão, estava baleado, o cara parou de fumar, o pulmão já está reagindo. O corpo do Corinthians precisa reagir. Mas não vai conseguir dessa maneira, gente. E essas derrotas começam a virar... Você repare que, ó, perdeu para o São Paulo, já perdeu... Quantas vezes perdeu para o Palmeiras em casa? Tomou goleada já do Flamengo, tomou goleada de 5 do Bahia. O Corinthians tem tomado surras dentro de... Não foi surra, foi derrota, fim de tabu. Mas já tomou surras dentro de casa. Mesmo Itaquera não é um time de imposição, como foi ontem. Por quê? Porque o time é fraco. E não tem estrutura financeira para manter um time forte. E como é um clube muito grande, uma torcida enorme, sinceramente, eu acho que só não procura a cura se não quiser. Ainda está em tempo do Augusto Melo, com seus pares, tentarem fazer uma reflexão e colocar o Corinthians nos eixos, ou começar a colocar nos eixos desses próximos 3 anos para evitar noites como a de ontem, que, mais uma vez, decepcionante para a sua torcida.